E vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 26, versos 31 a 37. E a palavra de Deus, o tema desta meditação é o véu do santuário. O véu do santuário, tá? E aqui nós encontramos nas instruções dadas por Deus a Moisés, ele diz assim, o Senhor Deus, nesse texto: faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Preste bem atenção, ele diz aqui que este véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia, revestido de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Aqui nós encontramos que logo após a saída do povo hebreu lá do Egito, quando estava saindo da escravidão e entrando no deserto, Deus dá instruções a Moisés para fazer algo interessante. Ele diz para construir um tabernáculo, uma tenda. E esta tenda era o significado da ação de Deus na terra, do que é as coisas espirituais, do que é uma figura de Deus para os homens, tá? E ele fala exatamente a respeito desta tenda e faz as separações. E aqui nós encontramos que havia um véu que fazia a separação, né? Esta separação era entre o lugar santo, um lugar onde os sacerdotes poderiam ficar, do lugar santíssimo, onde era um lugar onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar para fazer expiação naquele lugar, apenas uma vez por ano, que era chamado o lugar santo dos santos, ou santíssimo lugar, onde havia a presença de Deus naquele lugar. Então todos não poderiam estar entrando ali, só o sumo sacerdote, para dizer que o povo estava separado de Deus. Era a maneira que Deus se comunicava com a terra, com os seres humanos, através daquele ato, para dizer que o ser humano estava separado de Deus. O fato de que a oferenda do pecado era oferecida anualmente, então uma vez por ano tinha o oferecimento pelo pecado. E inúmeros outros sacrifícios eram repetidos diariamente, serviam para nos mostrar graficamente que sacrifícios de animais não podiam permanentemente expiar o pecado. Ele está falando para nós também, nessa ação reiterada de sacrificar animais por expiação de pecados, que o sacrifício de animais não era perfeito, não era acabado, por isso ele fazia continuamente, era preciso diariamente estar fazendo sacrifícios, não é? E nós também podemos perceber que depois do tabernáculo, na era de Salomão, foi construído um templo nas mesmas
no mesmo formato em que aquele tabernáculo, aquela tenda foi construída, só agora com paredes, fazendo um templo mais suntuoso, maior, mas também com uma cortina, um véu, fazendo separação entre o lugar santo do lugar santíssimo, né? E no templo, os sacrifícios de animais eram realizados e todos os preceitos judaicos eram levados à risca da mesma forma que estava no tabernáculo. O tabernáculo, ele dava uma ideia de que o povo ainda não estava estabelecido e ele ia se movendo. O templo estava dizendo, aqui Deus para começar uma jornada desse ponto aqui para todas as nações. Então, esta foi a construção do templo. Hebreus, no capítulo 9, ele descreve isso com mais clareza para nós. Quando você abre Hebreus capítulo 9, dos versos 1 a 9, diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno, a tenda, né? Falamos, que foi construído lá, foi ordenado por Deus lá no livro de Êxodo, né? Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença, ou da proposição. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Veja que no versículo 6, aqui de Hebreus, está dizendo que os sacerdotes, o sinédrio, naquela época de Jesus, era formado de sacerdotes e de pessoas nobres e influentes. Mas no templo do sinédrio só podia estar no templo os sacerdotes. Os outros, como no caso José de Arimateia, não podia estar no lugar santo do templo, certo? E no versículo 7 continua: no entanto, somente o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia se manifestado o caminho para os santos dos santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Está falando que mesmo havendo esses sacrifícios, aqueles que levavam os animais para o sacrifício, eles não tinham uma consciência profunda de Deus na sua vida. Eles tinham uma consciência de rituais. Assim como nós no Brasil, nós nascemos, esta nação, à base de rituais. Nós somos um povo místico. Nós temos muitos misticismos. Muitas vezes nós aceitamos Jesus Cristo, entramos na igreja e continuamos místicos. Continuamos fazendo práticas místicas. Não era diferente com Jesus em Israel. Aquele povo se tornou um povo místico. Hoje, Israel tem um grupo ortodoxo que permanece fiel ao Torá, né? Aos livros da lei, ao judaísmo. Mas, em sua maioria, se distanciou e se tornou um povo místico. Tanto é que a língua hebraica de hoje
ela está muito ligada a misticismo, a cabala, tá? Então, tudo isso distancia o homem de Deus e também nos distancia de Deus. E é isso que ele está falando para nós aqui, porque não há uma consciência real quando você apenas oferece sacrifícios. E esses sacrifícios não traz uma nova natureza. E isso a gente pode também ver lá em Isaías 59, 1 e 2. Ele diz assim: vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. No primeiro versículo ele está falando de um Deus que tem o poder de dar vida, de abençoar, e ele está falando de um Deus que ouve a quem fala com ele. Por isso ele diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O problema está no versículo 2, que ele diz assim: mas as maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado que invade a vida do ser humano impede de que ele seja ouvido por Deus. O pecado de todo ser humano fez separação do homem e Deus. O pecado do homem fez ele mostrar naquela cortina que não há uma ligação entre o homem e Deus por causa do homem, tá? E ele diz mais que só o sumo sacerdote era uma tipificação do próprio Deus, na pessoa do Salvador. Só o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano. Está lá em Hebreus 9, 7, né? De entrar na presença de Deus, representando ali Israel, de fazer expiação pelos pecados, como está em Levítico 16. A narrativa no livro de Êxodo nos indica mais detalhes sobre o véu do templo, que era um véu grosso, tá? Era véu feito de material de púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino retorcido, era um tecido trançado. Esse véu não podia ser cortado nem rasgado, tá? Ele era feito de uma forma a estar bem firmado, para não ser cortado e não haver a visão do que estava por trás dele. Na época de Jesus, o templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. Na época de Jesus, todos os povos ali, os judeus que eram espalhados por vários lugares, iam em determinadas festas para estar diante do templo, né? Ali funcionava o culto religioso, com todas as festas e preconceito. Também funcionava a economia, iam as ofertas e tudo iam para ali. E o templo era o lugar mais seguro para guardar as ofertas, tá? Também funcionava como um lugar das classes sociais. Ali, perfeitamente naquele templo, era observada a divisão de classes sociais. Não que Deus tenha determinado isso, mas que pela vontade, a maldade do homem, acabou criando estas classes sociais, tá? E tinham os sacerdotes judeus, tinham os fariseus, tinham os saduceus, tinha o poder político, tudo estava ali, certo? Então note que estava lá, o templo estava ali, a cortina, estava tudo aquilo que lá em Êxodo Deus determinou que fizesse e estava permanecendo. Mas nós encontramos aqui alguns fatos já no Novo Testamento, nos Evangelhos, que nos dá uma direção, uma dimensão maior a respeito dessas coisas, tá? E como Deus age de uma maneira tão profunda e especial, porque Ele busca o homem, Ele busca o ser humano. E Ele diz assim,
No tabernáculo e posteriormente no templo eram realizados os sacrifícios pela manhã e à tarde. Os sacrifícios eles eram realizados às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Diariamente tinha sacrifício no templo, certo? 9 da manhã e 3 da tarde. 9 da manhã e 3 da tarde, certo? E conforme está escrito, e o que se vê em Êxodo no capítulo 29, verso 39 e 41, um cordeiro era oferecido de manhã e outro cordeiro oferecido à tarde. Todo dia, um cordeiro morria de manhã, era imolado de manhã e outro à tarde, como expiação, como sacrifício. A oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. Porém, 3 dos 4 evangelhos relatam um acontecimento na hora da morte de Jesus Cristo. É que o véu se rasgou. Vamos ver? O véu se rasgou. Viu um aleluia aí, né? Amém? Mateus, você vai encontrar, olha, em 3 evangelhos, está lá. Em Mateus, Marcos 15, 38, Mateus 27, 51 e Lucas 23, 45. Em 3 dos 4 evangelhos, tem o registro desse episódio em que o véu se rasgou. Em Mateus 27, a partir do 46, vai falar a respeito do cordeiro, porque como era um cordeiro por ano, para os santos dos santos, então Jesus tomou o lugar desse cordeiro. Amém? Jesus tomou o lugar desse cordeiro. Não há necessidade de você sacrificar nenhuma espécie de animal, nem cordeiro, nem vaca, nem boi, nem bode, nem galinha, nem rato, nada. Você não precisa sacrificar mais nada. Qualquer espécie de sacrifício de animal é abominável aos olhos de Deus, assim como o sacrifício humano. Deus nunca requereu qualquer espécie de sacrifício de qualquer ser humano, nem morte e nem dilacerações. Deus nunca se agradou com qualquer espécie de sacerdócio em que as pessoas, elas se cortam, elas se ferem, dizendo que estão fazendo isso para agradar a Deus. Deus jamais se interessou por qualquer sacrifício do homem. A palavra dele diz que ele fez o homem, essa obra-prima que ele fez, para o louvor da sua glória. Deus fez o homem para que com o homem ele pudesse se relacionar. Ou você acha que é à toa, que você tem capacidade de pensar, que você tem aí 100 bilhões de neurônios funcionando, criando informações na tua cabeça, para quê? Para nada? Não, é porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse se comunicar. Ele não fez um robô, ele não fez um anjo para se comunicar, ele fez o homem, porque o homem tem possibilidade de exercer pensamentos e criar pensamentos direcionados de acordo com o que ele quer. E é isso que o homem espera do homem, que os seus pensamentos sejam direcionados para Deus. Nada cativo, nada pré-programado, mas feito com o desejo de se comunicar com Ele. Mas quando a gente lê aqui o texto, vai dizer assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
Então, quando ele diz que o véu se rasgou e foi de alto a baixo, porque se fosse de baixo para cima, diziam que foi o homem que participou. Mas por que é que não foi? Por que é que não? Porque quando o templo de Salomão foi construído, ele tinha, o véu, ele tinha 12 metros de comprimento, para cima, né, a altura, 12 metros. E quando Herodes, ele reforma o templo, ele aumenta mais 6 metros, fica 18 metros, tá? Então o homem não podia subir em nada para ir cortar lá, até porque a cortina não tinha como ser cortada, gente. Não tinha. Agora tem um detalhe que nós precisamos ver. Enquanto Jesus estava na cruz, nós acabamos de ouvir aqui na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, que havia sacrifício no templo todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Às 9 da manhã, 3 da tarde. E observe, meus queridos irmãos, e você que está ouvindo, que Jesus estava sendo conduzido ao Calvário e no templo estava lotado de pessoas fazendo o sacrifício. Porque a maioria das pessoas não deram atenção ao que estava acontecendo lá no Monte Caveira, no Monte Gólgota, não. As pessoas estavam interessadas no sacrifício, porque era isso que eles faziam. Tá? E observe que ali estava lotado de pessoas, estavam lá, sacrificando. Só que Jesus, note, sacrifício era às 3 da tarde. Note que quando Jesus entrega o seu Espírito, é exatamente às 3 horas da tarde. Jesus está sendo imolado, é o sacrifício. Agora, é diferente dos outros animais. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto pelos homens, pelo pecado dos homens, ele morre. Naquele momento que ele morre, está cheio de sacerdotes, não lá no Gólgota, olhando lá. Quem estava lá no Gólgota eram soldados e olheiros do Sinédrio. Os sacerdotes não estavam ali, porque eles não queriam se contaminar. Eles estavam aonde? No templo. E Caifás estava lá no Santo dos Santos, ministrando. Estavam todos ali. Sabe o que acontece? Na hora que eles estão todos lá dentro, o véu se parte ao meio e rasga. E os sacerdotes ficam de queixo caído, porque estavam vendo uma coisa interessante. Não havia mais impedimento entre o lugar santo do lugar santo dos santos. Deus não estava mais agora escondido. E ali chamou mais a atenção do povo o rasgar daquele véu do que o próprio Cristo na cruz, por incrível que pareça. Porque era uma coisa constante deles, eles sabiam tudo daquilo. E Jesus Cristo, para a maioria deles, como ainda é hoje, apenas mais um salteador que estava sendo crucificado. Não pensem que Jesus Cristo é uma pessoa benquista em Israel, que não é. Não é. Só por alguns cristãos que já reconheceram Jesus Cristo, tá? Mas esse rasgar do véu nos traz uma coisa interessante. O ato do véu ter se rasgado é para mostrar que Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em templo feito por mãos humanas. Deus não habita em 4 paredes. Não existe no planeta Terra, dizem que está sendo construído em Abu Dhabi, um templo
com 3 prédios para as 3 principais religiões do mundo, onde serão unificadas. Dizem, não confirmei. Nos Emirados Árabes, na capital chamada Abu Dhabi, que é chamado de Templo Abraâmico, que envolve judaísmo, cristianismo e os maometanos, islamismo, pronto. Esses 3, certo? Está sendo construído lá. Mas lá ou em qualquer outro lugar, templo feito por mãos humanas não comporta mais Deus. Deus está aqui, sabe por quê? Porque você está aqui. Porque nós trazemos Deus. Porque estar junto agrada a Deus. Mas não viemos aqui porque viemos encontrar com Ele. Quando a gente está em casa se vestindo, Deus está lá conosco. E Ele vem com a gente. Ele vem com você. Amém? E por que nós encontramos isso? Porque em Atos 17, 24, a palavra do Senhor diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Dizem que vai ser reconstruído um templo em Israel, ainda está uma confusão grande. Mas Deus não estará nele. Quem estará nele é o pai das trevas, Satanás. Então, Deus deu um fim ao templo e ao sistema religioso de adoração. Não existe um lugar determinado para Deus morar. Não é o templo de Jerusalém, nem em Roma ou qualquer outro lugar importante deste mundo. Agora ele mora dentro do próprio homem e da mulher. Esta é a sua habitação. Ali ele está para dar a eles a dignidade que merecem. Então, há uma forma de Deus entrar em nossas vidas. Quando nós estamos lendo Gênesis, ele diz que o homem foi feito do barro. Aquela palavra que é usada lá para barro é Edom, quer dizer barro vermelho. Quem mexe com construção sabe que é uma terra boa para mexer, né? Que dá liga. É o barro, não é qualquer areia. Edom é um barro vermelho, tá? E o homem foi construído desse barro, tá? Foi feito por Deus, certo? Para ele colocar o seu espírito. Então, o templo e a cidade de Jerusalém ficaram desolados. Tanto é que, no ano 70, foi destruído pelos romanos. Lucas 13, 35 diz assim: eis que a vossa casa ficará abandonada. Templo. Não é Jerusalém onde Deus habita. Quando falamos de véu, ele nos remete a Cristo como sendo o único caminho ao Pai. É só você ler João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho, não existe outro caminho, tá? Eu sou o caminho. E o véu era esta separação que foi rasgada. E Jesus agora é o véu que separa, mas não separa mais. Porque quando Ele entra na nossa vida, Deus também agora está em nós. Passamos a ser o templo do Espírito Santo.
Hebreus 6, 19 e 20 diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando que Jesus, ele foi o primeiro a entrar nesse lugar. Ele entrou para nós entrarmos junto com ele. Hebreus 9, 11, 12, continua falando, trazendo revelações a respeito disso para nós. Nós não precisamos de nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Você não precisa, além de Jesus Cristo, qualquer outra coisa para ter acesso a Deus, para ter a redenção. É Jesus Cristo, somente Ele. Hebreus 19, 10, 9, 11 e 12, né? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, porque ele está falando do maior e mais perfeito tabernáculo, que não é o templo de Jerusalém, é o trono da graça do Senhor nosso Deus, né? Que ele está falando. E ele diz, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, só uma vez, não precisa de outro sacrifício. E obteve eterna redenção. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo. É preciso estar em Cristo, meu querido. Não é estar fazendo atos religiosos. Não é ter uma vida religiosa. É evidente que estar em Cristo reflete atitudes de quem está em Cristo. Porque tem que ter atitudes de acordo com Cristo. Porque se está em Cristo, viveremos buscando fazer as atitudes de Cristo. Somos impulsionados, somos levados a fazer essa atitude. Então ele diz, não por meio de sangue, versículo 12, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não tenha medo de entrar, não tenha dúvida de entrar, não fique perguntando se você vai entrar ou não, tenha confiança. Quem tem confiança no sacrifício de Jesus, não fica como a onda do mar, né? Vai e volta. Quem tem confiança, ele tem uma constância com o Senhor. Não estou falando de tribulação, não estou falando de dificuldade, todos nós passamos. Tem dia que a gente está num aperto medonho, grande, e tem um dia que está tranquilo, normal para todo mundo. Não é disso que se fala, mas se fala em tribulação, bem com Cristo. Estando tranquilo, tudo em paz, bem com Cristo também. O problema é que a maioria de nós, quando está tudo calmo, tudo em paz, nós estamos muito mal com Cristo. É por isso que tem nações que não tem problema financeiro, de moradia, não tem problema de nada. E o pessoal diz, Deus aqui, para quê? Não precisamos dele. Esse é o problema. Mas também a gente não tem que ir atrás de Deus como um escape para resolver as nossas tribulações, não. Porque disso Deus não se agrada. Deus se agrada de um coração
quebrantado, de um reconhecimento de que nós precisamos dele. Isso é diferente. E isso faz a diferença. Por isso ele diz então, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus se rasgou para que você tivesse acesso a Deus. Isso não é qualquer coisa. E não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com o nome de igreja. Tem a ver entre a pessoa e Deus. Tem a ver entre você e Deus. Jesus Cristo, através da sua morte, removeu as barreiras entre Deus e o homem. Por isso podemos agora nos aproximar dele com uma confiança. Para finalizar, Hebreus 4, 14 a 16, diz assim para nós: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ele está dizendo, em outras palavras, não abra mão da sua fé em Jesus Cristo por nada. Pode vir um anjo entrar aqui, brilhando, pulando, fazendo qualquer coisa e dizendo algo além disso, se afaste dele, porque por nada devemos deixar de estar firme com Jesus Cristo. Nada. Por isso ele está dizendo, guarde esse versículo na sua casa, na sua vida. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então se aproxima de Jesus. Ele é quem faz a diferença em nossas vidas. Ele é quem muda a história. Ele é quem altera a nossa estrutura espiritual. Tem muitas coisas que alteram nosso intelecto, mas só Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, altera o nosso espírito, o nosso ser, e nos faz pessoas diferentes. Que não olha como o mundo olha, mas olha como Deus olha. E isso é sério, mas é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente continuar vivendo como o mundo vive, não. Caindo, se engodando com as mazelas, se engodando com as coisas desse mundo, se embaraçando, Paulo fala, né? Se embaraçando com as coisas desse mundo. Aquele que realmente recebeu o Espírito de Deus está olhando acima, além do que este mundo está nos mostrando. Então reflita nisso. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, eu convido você a entregar a sua vida a Ele. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Faça uma oração, coloque a sua vida aí no altar do Senhor, deixe o Espírito Santo ministrar para você.
É Jesus Cristo. Somente Ele. Só Ele faz a diferença. Então, se alguém aqui nesta noite que ainda não confessou, não recebeu Jesus Cristo, não entregou sua vida, não deu um passo, Ele já deu o passo em direção a você, naquela cruz. Aquela cruz foi o passo que Jesus deu em direção a você. Você precisa esse passo em direção a Ele.